que um tempo atrás a cirurgia ortognática era um show de horrores, né? O paciente saía destruído do hospital, parecia que um trator tinha atropelado, ele É ficava um isso. bom tempo para se recuperar. E às vezes não era incomum você ver complicações da cirurgia ortognática. Isso, de certo modo, deixa os pacientes um pouco assustados, ressabiados, até nós da área de saúde, a gente às vezes Uhum. até Meio meio receoso, né? receoso. Tem alguns colegas você até sabe, né? Você fala, peraí, É ortognática, vai não. ortognática, É. peraí, Calma lá, cuidado. pensa bem, né? Mas a ortognática evoluiu muito, assim como as nossas áreas que a gente acaba... Na coluna a gente sofre um pouco esse preconceito também. Exatamente. Exato. É coluna, né? Calma Pô. lá. Na coluna, na otorrino, a gente sofre muito ainda com alguns estigmas que foram colocados de que a cirurgia é agressiva, de que a recuperação é ruim, que dói, que incomoda, enfim. Hoje, como que está a ortognática nesse sentido da recuperação no Teve pós-operatório? uma evolução da técnica cirúrgica. Cara, a ortognática hoje em dia é outra coisa, né? É outra coisa. E eu encho a boca para falar sobre isso porque, assim, até uns anos atrás, quando a gente fazia com essa técnica convencional, né? Eu já vou explicar quais foram as melhorias. De cada 10 pacientes que a gente indicava uma cirurgia, cara, 3, 4 topavam, porque é aquele paciente que dava vida, é aquele paciente que não se importava se ia doer no pós-operatório, se ia ficar inchado, porque ele queria melhorar. Então ele dava vida pela cirurgia, né? Só que os outros 60% dos pacientes não topavam, falavam, não, isso aqui, pelo amor de Deus, ia pesquisar no Google, pós-operatório ortognática. Cara, paciente inchado, com dor, perda de sensibilidade no rosto. E é rosto, né, cara? Você não tem como esconder, né? Tá ali o que você tem que mostrar para a sociedade, né? E aí, a gente sofria também isso, a gente profissional de saúde. Hoje em dia, existe uma evolução muito grande para a ortognática minimamente invasiva, né? Então, a cirurgia ortognática minimamente invasiva sofreu a mesma evolução, por exemplo, que a cirurgia plástica sofreu com próteses mamárias. Antigamente, você ia fazer uma prótese mamária, era um corte muito grande de um lado ao outro da mama, a paciente não podia levantar o braço por um mês, era aquela dor grande, principalmente se era por baixo do músculo. Então, limitava as indicações. Hoje em dia, as incisões das cirurgias mamárias é uma incisão de 1,5 cm, 2 centímetros, é aquele recover 24 horas, que levanta o braço logo. Então, isso se deu muito por causa do aprendizado que a gente teve com as décadas passadas, sabendo que não precisa mais cortar tanto, não precisa mais descolar tanto tecido, não precisa mais usar tanto material. Você sabe onde ir os instrumentos de corte para não pegar nervo, para não pegar vaso, para não pegar músculo. Então, fez uma evolução muito grande, sabendo que se eu mexo menos no paciente, ele vai inchar menos, ele vai ter menos dor, ele vai recuperar mais rápido, ele não vai perder a sensibilidade por completo. O risco de complicações O risco de complicações diminuiu, entendeu? E a gente tem percebido que aqueles outros 60% que antes não viam, estão começando a vir. Estão começando a vir. Então, a ortognática minimamente invasiva, ela é realmente um marco, foi um divisor de águas em quem se propôs a aprender a técnica, né? Porque tem muito disso também, né? É, às vezes o cirurgião já sabe que aquela cirurgia funciona na mão dele, né? Pô, eu já sei fazer uma cirurgia daquele jeito. Eu vou ter que aprender agora uma técnica nova? Poxa. Então, na verdade, ela pegou até um nicho muito específico de cirurgiões. Nem pegou os muito novos, porque eles meio que tiveram que aprender a técnica convencional. E nem Demanda os um domínio de demandam técnica domínio. cirúrgica. Exato. E nem pegou os mais experientes, não vou falar mais velhos, os mais experientes, porque, não vou voltar para aprender isso de novo. Então pegou um miolo bem interessante, né? E a nossa sorte é que a gente estava nesse miolo, né? Então hoje existiram cursos preparatórios para isso, treinamento em cadáver, para você começar a melhorar essa técnica minimamente invasiva. E aí a gente tirou um paciente que era um pós-operatório de 2 meses para um pós-operatório de 2 semanas, de 10 dias. Então, quando você coloca na balança, pô, você quer se cuidar por 2 semanas para ter o resto da vida de benefício? E se cuidar, não no sentido de ficar acamado, parado, não, mas ficar um pouquinho mais quieto, fazer um gelinho no rosto, uma fisioterapia, uma fono, e daqui a pouco tá bem? Cara, os caras topam. 15 dias tranquilo de Netflix. Netflix, né? Comidinha do iFood, e aí vai indo, né? Então, teve essa evolução grande, cara. E a tendência nossa é cada vez mais melhorando, né? Qual que é o tempo médio de internação hospitalar de uma 24 cirurgia horas. dessa? 24 horas. 24 horas. A gente geralmente pede o paciente internar 2 horas de antecedência, realiza a cirurgia. É uma cirurgia que tem em torno de 3 a 4 horas de duração, né? Ele permanece à noite internado, no outro dia vai para casa. É uma cirurgia Vai pra casa. segura. É uma cirurgia segura. Eu acho assim, sabe? Toda cirurgia, quando bem planejada, é segura.
né? As complicações que a gente vê, Quando bem planejada e bem indicada. Bem Bem indicado. indicado, Bem né? executado. Bem bem executada, executada, tudo bem feito, É. é maravilhoso, né? Mas exatamente isso. As complicações que a gente vê, isso em qualquer cirurgia, geralmente, quando da parte do profissional, e é importante falar, porque também existe parte de culpa do paciente, né? Então, se a equipe técnica ela é bem treinada, ela conduz tudo correto, a gente tem bom sucesso. E aí entra outra vantagem hoje em dia das cirurgias ortognáticas, os planejamentos cirúrgicos virtuais. Então, a mesma coisa, por exemplo, que a otorrino, que a neuro, ela teve com estudo de tomografia, estudo de ressonância, mapeamento de nervo, mapeamento de artéria, exatidão de onde vai cortar, hoje a gente tem na cirurgia ortognática. Então, os planejamentos cirúrgicos hoje, a gente consegue fazer fotos do paciente, do rosto, tomografia computadorizada, escaneamento facial. Eu não estou falando coisa de inteligência artificial, não. Estou falando a nossa realidade mesmo. E a gente consegue ver o paciente como ele é, porque a gente transforma ele em um avatar no computador, só que um avatar humanoide, e leva ele ao resultado que a gente vai conseguir. Então, o paciente ele já tira aquele peso da ansiedade, de saber, cara, como é que vai ficar meu resultado? A gente mostra. E hoje em dia a gente está tão seguro de mostrar o que a gente consegue alcançar, porque a gente sabe o que consegue chegar naquele resultado. Antigamente não. A gente deixava o estudo mais pra gente, mais pra equipe, né? Mas era algo que me incomodava muito, principalmente na época da residência, quando o paciente chegava pro meus professores e fazia uma pergunta fatídica. Que falava assim, mas, doutor, vai melhorar? E vinha a resposta que me quebrava as pernas. Eu falava, meu Deus, eu preciso um dia mudar essa resposta. Os meus professores falavam, vai ficar melhor do que tá. E aquilo me doía no coração. Eu falei, poxa, a pessoa já vai fazer uma cirurgia, já tá arriscando a vida. Isso naquela época, tô falando 10 anos atrás. E eu dou a resposta que vai estar melhor do que tá. Pô, vai chegar um momento que não vai ser essa resposta. E chegou já. Então, o momento de hoje a gente já consegue falar, cara, vai melhorar, e vai melhorar sim. A Né? expectativa é essa, né? O que você Essa. acha? Né? Exato. E você puxa o E paciente pode pra acontecer do você. paciente não gostar, ele olhar e falar, Pode. pô, não gostei desse negócio aí, Não, não. pode acontecer do paciente, por exemplo, nos casos que a gente faz a ortognática para avanço da mandíbula. O paciente, como ele está acostumado com esse rosto, ele pode falar, ô doutor, você não acha que está muito exagerado não, esse queixo aí e tal. E aí você pode fazer alterações no planejamento. Não, então o quê? Eu vou diminuir um pouquinho e tal. Pô, agora eu gostei. Entendeu? Então, existe também essa troca de planejamento com o paciente, entendeu? Você traz ele. Eu brinco que é como se fosse você construir uma casa. Você vai apresentar um projeto. Você, sem antes aprovar esse projeto, você não constrói. Então, sem antes aprovar o planejamento, você não vai para a cirurgia. Entendeu? Então, por isso que eu percebo hoje em dia os pacientes indo com menos ansiedade para a cirurgia. Porque aquele medo do resultado que vai ser alcançado, a gente já tirou antes. Já existe uma expectativa de como vai ser. Alcançável. Exato. Alcançável. E não só aquela surpresa, né? E aí, como vai ser? Como que eu vou ficar depois? Tô indo pra uma da festa Vai pegar surpresa o espelho, aqui. ficou assim, putz, não era o que eu queria. Não, Sim. entendeu? Não é isso. E hoje vocês têm uma margem por exemplo, de avanço e tudo mais, você consegue calcular ali certinho quantos milímetros você vai projetar o queixo. A gente consegue hoje, Brandão, em decimais de milímetros. Então, assim, 5,53 milímetros para frente a gente consegue, entendeu? Interessantíssimo. É incrível, assim, e o poder de precisão é esse. A gente já fez várias comparações de levar. A gente sempre leva o nosso computador para o centro cirúrgico, né? Existem TVs no centro cirúrgico que a gente espelha, né, a imagem. E eu falo, por isso que a cirurgia demora 4 horas, porque não é só operar, é operar e checar. É operar e checar. Então a gente vê se o que a gente planejou antes, a gente está cumprindo. Tá sendo executado. Está sendo executado. Porque se sai do nosso planejamento, é tão preciso o computador, a gente fala, alguma coisa eu fiz de diferente aqui na cirurgia, vamos rever. Então a gente confia, ultimamente, hoje em dia, tanto quanto a nossa técnica cirúrgica no que a gente planejou antes. Entendeu? A ponto da gente trazer com exatidão que a gente planeja.